Oi, gente. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos sobre a variação da língua portuguesa. Hoje são 13 de abril de 2020. Esse vídeo aqui eu vou chamar de Preconceito Linguístico Parte 1. Depois desse vídeo aqui, que é o de número 6, tem um vídeo de número 7 que fala sobre dialetos. E vai vir um vídeo de número 8, que é onde eu vou chamar de Preconceito Linguístico Parte 2. Então, quando vocês forem estudar, tenham cuidado de acompanhar direitinho a numeração e os enunciados de cada vídeo. Então, repetindo, esse é o vídeo 6, Preconceito Linguístico Parte 1, e depois vocês vão saltar lá para o vídeo 8, Preconceito Linguístico Parte 2. O vídeo de número 7 é o vídeo sobre dialetos. Houve uma confusãozinha aí, mas nada que vá atrapalhar vocês não. É só vocês seguirem aí o que eu pedi. Bom, então aqui nessa parte 1 do assunto preconceito linguístico, eu já começo a aula fazendo a seguinte pergunta a vocês. Alguma vez você já riu da fala de alguém? Vocês? Vocês, né? Melhor, porque eu estou entendendo que eu estou falando para minha turma do 9º ano. Alguma vez vocês já riram da fala de alguém e deixou essa pessoa constrangida? E o contrário já aconteceu? Você já se sentiu constrangido, envergonhado por alguém dar risada da sua fala? Já aconteceu isso? Outra pergunta. Por que a gente tem aula de língua portuguesa? Desde cedo a gente já começa a ter aula, já nas séries iniciais a gente já começa a ter aula de língua portuguesa. Será que é para a gente aprender a falar ou é para aprender a escrever? Ou é as duas coisas? Ou nenhuma das duas coisas? E aí? Pensem sobre isso. Reflitam aí sobre isso. E depois assistam esse vídeo mais uma vez e tentem responder de novo a essas perguntas. Esse assunto preconceito linguístico eu considero como um dos assuntos mais importantes para serem trabalhados em sala de aula pelo professor de português, porque fala de um problema que acontece com todos nós, né, dentro do nosso idioma. Já foi tema de diversas palestras, já foi livro. Eu trouxe até aqui para vocês esse livro, Preconceito Linguístico, do linguista Marcos Banho. Se escreve Bagno, mas se pronuncia Banho, que é um nome italiano. Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem estar buscando esse livro em PDF no Google, é só baixar para ler. É um livro que, apesar de ser muito utilizado na faculdade de letras, letras é o curso que prepara estudantes para serem professores de português, é o curso que eu fiz. Apesar de ser um livro trabalhado nas faculdades, mas vocês, estudantes de 9º ano, né, que ainda não estão na faculdade, se vocês quiserem ler, vocês podem, porque ele tem uma linguagem muito simples. E se por acaso tiver alguma palavra que talvez vocês não saibam o significado, vocês podem buscar no dicionário, que não vai ter problema nenhum, vocês vão encontrar lá e vão conseguir dar seguimento à leitura. Mas eu já garanto para vocês que é um livro de fácil compreensão. Então, Preconceito Linguístico, que é como se faz, de Marcos Banho. Muito bom, indico para vocês, vale a pena. Então, gente, eu perguntei de propósito se vocês já deram risada da fala de alguém. Já chegou um coleguinha na sala que veio lá do interior, bem distante, e você já deu risada do jeito dele falar? Você já viu alguma pessoa dizendo assim que tem uma tia chamada Maria, que é muito bonitinha, e vocês deram risada disso? Já aconteceu? Com certeza já aconteceu, né? Já aconteceu de você ouvir seu coleguinha dizer assim: ah, não trouxe hoje o caderno que a professora disse que vai dar visto, não. E aí você deu risada: trouxe? Já aconteceu isso? Já, com certeza. Isso é preconceito linguístico. Toda vez que você dá risada do jeito diferente do outro falar, você não está aceitando aquela modalidade linguística daquela pessoa. Você está dizendo que aquela pessoa, que quando você dá risada, você está dizendo que aquela pessoa merece ser ridicularizada, merece ser constrangida. Você está dizendo que aquela pessoa não sabe falar. Alguém disse isso para você, isso não saiu da sua cabeça não. Você ouviu isso em algum lugar e infelizmente você quis reproduzir isso aí, reforçar isso aí que nós conhecemos por preconceito linguístico. Nós precisamos entender que a língua portuguesa ela se apresenta
de diversas formas por conta dos fatores que provocam a variação linguística, que a gente já estudou nos outros vídeos. Então, nós precisamos entender que a língua portuguesa ela apresenta uma linguagem padrão e uma linguagem coloquial, que é também chamada de popular. A linguagem popular é o nosso jeito de falar. A linguagem padrão é aquela que a gente aprende na escola, nas aulas de português, com o nosso professor, que certamente utiliza um livro chamado de gramática, que é um manual que vem trazendo as regras do que é correto e do que não é correto na língua portuguesa. Então, quando você entende que a língua portuguesa ela é um leque de possibilidades para você falar, mas que uma dessas maneiras de falar foi eleita como a melhor, a padrão, aquela que deve ser seguida por todos. Quando você começa a entender isso, o preconceito certamente ele vai saindo de dentro de você. Porque se você já praticou isso, se você já riu da fala de alguém, você praticou preconceito linguístico. Então, se você compreende que o que está acontecendo entre uma pessoa que diz problema e uma que fala problema, você consegue entender que o que ocorre aí é apenas jeitos diferentes de falar, você não vai discriminar. Mas se você compreende isso como o falar correto e o falar errado, então você vai cair no preconceito linguístico. Então é importante que a gente entenda que o nosso idioma ele apresenta uma variedade enorme, que existe a linguagem padrão, que é aquela que nos é ensinada na escola pelos professores de português, que nada mais é do que um conjunto de regras para a língua escrita, e que existe a linguagem falada, coloquial, popular, que não segue a gramática e que infelizmente é desvalorizada. No próximo vídeo, que é o de número 8, que vai ser a parte 2 de preconceito linguístico, eu vou desenvolver mais esse assunto e eu acredito que no final desses 2 vídeos vocês vão entender o que é o preconceito linguístico e com certeza, se praticam, vão deixar de praticar, assim eu espero. Então vamos lá para a parte 2.